Essa é a primeira aula sobre operações fundamentais, e nesta aula falaremos sobre a operação de adição. Mais precisamente, nessa aula, você irá aprender o seguinte: você irá aprender como somar números naturais, irá dar uma revisada sobre unidade, dezena, centena e etc. E irá ver um algoritmo que será utilizado para somar números naturais e também números com casas decimais. Esses são os objetivos dessa aula. Então, vamos começar com soma de números naturais. Soma de números naturais. Vamos começar com um exemplo aqui. Vou chamar de exemplo, vou chamar de A. Quanto que é 11 mais 5? Ora, todos nós sabemos que isso dá 16. Mas, de maneira intuitiva, o que a gente faz para somar 11 mais 5? Por exemplo, vamos colocar aqui 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1. Então, aqui eu tenho 11 pontos. E agora eu vou colocar aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 11 pontos. E aqui eu tenho 5 pontos. Então, a soma desses 11 pontos com esses 5 pontos, basicamente a gente conta todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos ver aqui mais um exemplo. Vou chamar aqui de exemplo B. Melhorar essa letra. B. Quanto que é 21 mais 12? Ora, vou fazer pelo mesmo princípio. Vou fazer 21 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pegar esses 10 e vou repetir. Então, aqui eu já tenho 20 e vou colocar mais um. Então, aqui eu já tenho 21 pontos. E agora eu vou colocar os 12 pontos. Tenho aqui 10. E agora eu vou colocar mais 2. Então, agora aqui eu tenho os 12 pontos. 12 pontos. Então, a soma de 21 com 12 dá... Vamos fazer. Basta que a gente conte tudo. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ou seja, 33. Então, eu vou colocar mais uma conta aqui para a gente fazer. Que tal eu dificultar um pouco mais? Vou colocar 325 mais 42. Quanto que dá isso? Ora, se eu for fazer essa conta usando pontinhos, não é viável, pois são 325 pontinhos que eu terei que colocar mais 42. Então, isso não é viável. Então, para isso que o algoritmo da soma, ele é útil nessas situações, tá? Então, antes de ir para o algoritmo da soma, precisamos dar uma revisar, tá? Sobre unidade, dezena e centena. Então, vamos revisar um pouquinho aqui sobre unidade, dezena e centena. Ora, é assim, uma unidade
é igual ao número 1. É o número 1. Uma dezena é 10 unidades. E uma centena é igual a 10 dezenas. Perdoe minha letra. São 10 dezenas. Por exemplo, o número 34. Ora, 34, se a gente for fazer colocando alguns pontinhos, eu vou colocar 30 pontinhos. Agora aqui eu coloco mais 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui 4 unidades. E aqui eu tenho 3 dezenas, ou seja, 10 mais 10 mais 10. A cada 10 unidades eu tenho uma dezena. Então, eu tenho aqui 4 unidades e 3 dezenas. Vamos ver aqui mais um exemplo. Eu vou chamar esse exemplo aqui de A e esse aqui de B. Vamos ver aqui 2, 3 e 1. Eu tenho aqui uma unidade. Tenho aqui 3 dezenas. E tenho aqui 2 centenas. Mas veja, aqui eu só falei de unidade, dezena e centena, mas quando você toma números maiores, também existe uma nomenclatura para isso. Por exemplo, vou colocar aqui como uma observação. Por exemplo, se você considera o número 1.420.978. Aqui eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e aqui eu tenho 1.000.000. E essa mesma lógica se repete para números cada vez maiores, tá? Então, eu não vou escrever isso. Então, agora a gente já pode ir para o algoritmo, propriamente dito. Algoritmo. Vou escrever melhor aqui. Algoritmo. Vamos lá, o algoritmo. Como é que a gente faz? Ó? Basicamente, você vai pegar o número que você quer somar e vai colocar da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui com outra cor, vou colocar em branco. Você vai pegar o número que você quer somar, que vai ser a primeira parcela. Vai pegar o outro número, que vai ser a segunda parcela. É assim que se monta a conta, tá? E você depois vai fazer essa soma, que eu vou te dizer daqui a pouco como é que faz, e vai dar aqui o resultado que a gente vai chamar de soma. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, exemplo A. Ó, quanto que é? 325 mais, deixe-me ver, vou pegar aquele exemplo que a gente não tinha conseguido fazer. 325, esse aqui. 325 mais 42. Quanto que dá isso? Ó, eu vou pegar o 325
que é a minha primeira parcela. Vou pegar o 42 e vou colocar aqui embaixo. Mas veja, eu tenho que colocar de modo que as unidades, onde fique unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E se for um número maior, milhar embaixo de milhar, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e assim por diante. Por isso que foi importante eu ter dado uma revisada sobre unidade, dezena, centena e etc. Então, 5 unidades, 2 dezenas, 3 centenas. Aqui eu tenho 2 unidades, então 2 eu vou colocar aqui. E aqui agora eu tenho 4 dezenas, então eu vou colocar embaixo de dezenas. Coloco o sinal de mais aqui, coloco esse tracinho. O que a gente faz agora? Agora a gente pega e soma as unidades. Ó. Olha só para a coluna das unidades. 5 mais 2. 5 mais 2 dá 7. Agora, 2 mais 4 dá 6. E aqui, veja que eu não coloquei nada, porque o 42 ele tem 0 centenas, pode-se pensar assim. Então, como aqui não tem nada, eu simplesmente repito 3. Tá? É como se tivesse um 0 e estivesse fazendo 3 mais 0. Pois bem, então, 325 mais 42 dá 367. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vou chamar de exemplo B. Ó, 434 mais 586. Quanto é que dá isso? Ó, novamente, vou pegar o primeiro número aqui que eu quero somar, 434. Vou pegar o 586, colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, se houver. Ora, 586, a unidade é 6, a dezena é 8 e a centena é 5. Coloco o sinal de soma, um traço. Soma a coluna das unidades. 4 unidades mais 6 unidades dá 10 unidades. Nesse algoritmo, você não vai colocar aqui 10, por exemplo. Sempre que for um número maior ou igual a 10, por exemplo, 10, 11, 12, 13, você vai repetir. No caso, é 4 mais 6 dá 10. Aí você pega esse 0, coloca aqui, e o 1 você coloca aqui em cima. Então, 4 mais 6, 10. Está aqui o 0 e aqui está o 1 do 10. É assim que funciona o algoritmo. Não estamos interessados em saber por que ele funciona. Queremos apenas saber fazer a conta. Então, agora eu vou fazer 3 mais 8, que dá 8, 9, 10, 11. E soma também com esse daqui que ficou. 8 mais 3, 8, 9, 10, 11. Mais 1, 11, 12. Então, aqui ficou 12. Então, eu vou colocar a unidade aqui. E a dezena do 12 é 1. Coloca 1 aqui. 4 mais 1. 4 mais 5, 9. Mais 1, 10. Portanto, 434 mais 586 dá 1020. Então, já sabemos somar números naturais utilizando o algoritmo. Então, como é que a gente agora faz a soma envolvendo números com casas decimais, ou, entre aspas, números com vírgula? Vou colocar aqui um exemplo para a gente ver como é que se faz. Vou colocar aqui, chamei de exemplo A e B, vou colocar aqui como exemplo C. Ó, eu quero fazer 321,2 mais 822,3. Quanto que dá isso aqui? Deixa eu só colocar um pouquinho mais para a esquerda. Quanto que dá isso aqui, ó? Vamos ver. O que a gente faz? Para aplicar o algoritmo da soma com números que possuam casas decimais, a gente faz o seguinte. Ó, eu vou pegar o primeiro número que eu quero somar, que é o 321,2. O primeiro passo, eu coloco aqui uma vírgula, tá? E
O número que tiver aqui depois da vírgula, eu repito aqui, ó, 3. E os números que ficaram antes da vírgula, eu sigo o mesmo princípio que eu acabei de explicar. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, aqui vai ficar 2, 2 e 8. Soma. Aqui eu já posso colocar como resultado a vírgula. Então, 3 mais 2. 3 mais 2, 5. 2 mais 1, ou 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 8, 8. 9, 10, 11. 11. Quando aqui no final, por exemplo, deu um número maior que 10 a soma, como é a última parcela aqui, os últimos números que você está somando, você simplesmente repete aqui, tá? Quando for na última etapa. Pois bem, então o resultado aqui vai ser 1143,5. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vou colocar como um item D. Ó, eu quero saber quanto dá 421,256 mais 322,02. Quanto é que dá isso? Vou colocar assim, quanto é que dá isso? Ora, o que é que eu vou fazer? Seguir mesma ideia que eu acabei de explicar. Pego o primeiro número, 4, 2, 1, 2, 5, 6. Vou colocar aqui a minha vírgula. Esse 0,2 eu vou repetir aqui, ó, 0,2, desse mesmo jeito. Unidade embaixo de unidade, 2. 2 aqui, e a centena é 3. Sinal de mais, traço. Veja, aqui não ficou nada, tá vendo? O que a gente faz? Quando acontecer isso, a gente considera que existe um zero ali, tá? Na verdade, você colocar o zero não faz diferença, é o mesmo número. Então, simplesmente a gente repete o 6 aqui. 6. Agora, 5 mais 2, 7. 2 mais 0, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. E agora aqui, 4 mais 3, 7. O resultado deu 743,276. Pois bem, vamos fazer aqui mais alguns exemplos. Vou colocar um item E. Item E. Só um momento. Tá, vamos lá. Vou colocar aqui 5.023,205 mais 237,245 igual traço. Vamos lá, vamos armar a conta. 5.023,205, vírgula embaixo de vírgula. Aqui eu coloco 24, 5. E aqui vai ficar 7, 3 e 2.
Perceba que aqui não ficou nada, ficou um espaço vazio, e aqui também. Não importa. Simplesmente você vai e faz a soma. Já que não tem nada, você simplesmente repete o 5. Agora você faz 5 mais 4, 9. 0 mais 0, 0. 2 mais 2, 4. Vírgula. 7 mais 3, 10. Então, sobe 1 aqui. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. 2 mais 0, 2. E aqui você repete o 5. Ou seja, o resultado foi 5, 2, 5.260,4.095. Mais um exemplo. Vou chamar de exemplo F, que vai ser... quanto que é 25 mais 405,205. Observe que agora esse 25 não tem nenhuma casa decimal, né? Aparentemente. Mas veja, o que a gente faz? Vamos fazer assim, vou colocar aqui o 25, tá? Como o 25 não tem nenhuma casa decimal, o que é que você faz? Você vai colocar aqui, vírgula, 0. 0, quantos zeros você quiser, tá? Não importa. Como aqui eu tenho 3 casas decimais, eu vou colocar 3 zeros, tá? Não importa. Isso ainda é o 25, tá? Ou seja, você está dizendo que as casas decimais de à direita são 0. Então, isso não muda o valor do 25. Agora, o que é que eu faço? Eu vou colocar aqui a vírgula, vou colocar aqui o 205. E vou colocar aqui agora 405. Aqui ficou um espaço vazio, não importa, tá? Pois bem. Então, 0 mais 5, 5. 0 mais 0, 0. 0 mais 2, 2, vírgula. 5 mais 5, 10. Sobe 1 aqui. 1 mais 2, 3. 3 mais 0, 3. E aqui eu só repito o 4. Ou seja, a resposta é 430,205. Com isso, eu finalizo a aula e gostaria de fazer um pedido, né? Se você entendeu melhor como somar números naturais e números com casas decimais, pedimos humildemente que você dê um like neste vídeo. Também pedimos que você se inscreva aqui no canal A Linguagem do Universo, que é um canal que tem como objetivo tratar de matemática desde o básico até o mais avançado. E para finalizar o vídeo, vou deixar um desafio aqui. Desafio. Que é para ver se você realmente compreendeu. Quanto que é 3.201,402 mais 52,15. Quanto que dá isso aqui? Você vai usar o algoritmo da soma que você aprendeu aqui. E a resposta para essa conta eu quero que você deixe nos comentários, tudo bem? E antes de finalizar o vídeo, essas notas de aula que eu estou escrevendo aqui, todas essas contas, eu vou deixar ela disponível em um link na descrição do vídeo também, tá? E com isso eu finalizo o vídeo, deixe a resposta desse desafio nos comentários e muito obrigado pela sua